Orengo, vamos falar sobre outro assunto importante de hoje, que é o tal do plano, né, da regra fiscal, que ficou para depois da viagem à China. O ministro Fernando Haddad tentando vencer resistências da ala política, do próprio presidente Lula, não é? E a gente falou disso um pouco mais cedo, essa regra deve deixar a proposta menos rígida. Eu queria te ouvir, porque eu já li algumas análises de que o governo estaria ganhando tempo, seria quase uma tática para ganhar tempo, para no final das contas conseguir flexibilizar essa proposta, tornando-a menos rígida. Ou seja, inclusive, porque a gente tem reunião de divulgação da taxa básica de juros e a possibilidade de manutenção na atual taxa de 13,75% ao ano, e aí mais um argumento para o governo flexibilizar diante do, eu não tenho mais o que fazer, preciso flexibilizar aqui o plano. É mais ou menos isso? Teria tática por trás disso? Teria sim, viu, Sheila? Teria, até porque é uma matéria que ela é impopular, não adianta, mas necessária. A gente sabe que é preciso ter um equilíbrio econômico, e passar principalmente uma segurança ao investidor, ao tão falado mercado, mas é preciso ter regras que estabeleçam um equilíbrio. Se não tem teto de gastos, o governo precisa apresentar uma alternativa, até porque na PEC da transição se criou aí um ambiente, um espaço para que o governo apresentasse um projeto de lei que substituísse o teto de gastos. E tem prazos para isso. O prazo mais importante agora é da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então a gente está falando de 15 de abril. A ideia era já encaminhar antes da viagem para a China, para ter tempo ali de diálogo, negociação, articulação no Congresso Nacional, mas aí é uma decisão do presidente, de não chancelar o texto que já foi apresentado, inclusive, ao presidente da Câmara e do Senado. Agora, claro que isso gera reações, Sheila. A gente, conversando com líderes importantes da base, inclusive parlamentares influentes no Congresso Nacional, um questionamento que era muito feito ontem era o seguinte: mas, o ministro da Fazenda foi lá conversar com o presidente do Senado, o presidente da Câmara, apresentou a proposta, pelo menos os parâmetros da regra fiscal, teve uma boa aceitação, e isso é importante destacar, teve ali uma repercussão positiva depois das conversas, aí chega no presidente e o presidente trava tudo, o que gera um desgaste, inclusive para o ministro, que é um dos ministros e o ministro mais importante do governo, que estava fazendo aí já essa articulação para abrir caminho político. O que está travando agora, Sheila? É a questão realmente de deixar o texto mais flexível, A regra fiscal estabelece limites, inclusive reduz a possibilidade do governo de investir, de gastar. Nesse momento, há uma avaliação do próprio presidente e da ala política do governo que é preciso injeção de recurso público, o governo precisa investir, o governo precisa gastar mais, não pode ter regras rígidas, porque precisa fomentar a economia no momento que é delicado, então o governo quer respostas mais rápidas, não respostas de longo prazo. Qual é a alternativa? Bom, se cria uma transição, principalmente em áreas fundamentais como saúde e educação. É isso que está em estudo agora, criar uma regra que faça essa transição, dê mais flexibilidade, e o texto vai ser apresentado aí só depois da viagem à China. Agora, só esse prazo ele é fundamental. A data que estão trabalhando agora aqui em Brasília é dia 31 de março, estourando ali 15 de abril, porque a proposta de lei de diretrizes orçamentárias, estabelece os parâmetros do orçamento, precisa ser apresentada aí na metade de abril.